Unimed Nordeste está desenvolvendo uma campanha intitulada Coma Bem, Viva Melhor, de alimentação saudável. Entre as ações propostas estão receitas elaboradas pelas nutricionistas da Medicina Preventiva da Unimed, baseadas em pratos tradicionais da região, mas com a substituição de alguns ingredientes para torná-las ainda mais saudáveis. No programa Vida Saudável Unimed de hoje, você vai aprender a receita do anholine integral. Quem conversa conosco é a nutricionista Karen Pissetti. Karen, qual é o objetivo dessa campanha e qual é a importância da substituição de alguns ingredientes? Muito bem, boa tarde. Então, a ideia dessa campanha surgiu a partir de uma pesquisa que foi feita com os clientes da Unimed. E nela se levantou que o maior índice que nós encontramos hoje na população é a questão da obesidade. Então, já se fala muito mundialmente essa questão da obesidade e hoje se comprova através dessa pesquisa, juntamente com hipertensão e diabetes. Então, a ideia dessa campanha surgiu a partir dessa pesquisa mesmo. Até porque muitas vezes, quando as pessoas consomem pratos tradicionais da nossa região, como o próprio anholine, não é só a massa que está aí, né? É a gordura envolvida na elaboração e é o pão que sempre acompanha. Então, se a gente puder substituir um desses ingredientes, já ajuda muito. Com certeza. Na verdade, na nossa região, o pão acompanha quase tudo, né? Então, a sopa de anholine até pode ser um prato não tão calórico assim, mas a princípio dos ingredientes com que ela é feita, sem a substituição do caldo de galinha e com esse pãozinho no final, torna sim ela um pouquinho mais calórica. E aí o número de calorias consumidas pelo indivíduo acaba reduzindo bastante. Com certeza. Se contar os benefícios, né, nas substituições das farinhas para integral, por exemplo, ajuda bastante. Então, as fibras dos integrais hoje se trabalha muito na questão da redução da glicemia, do colesterol e a questão do intestino mesmo, que também ajuda bastante o funcionamento do intestino. Na digestão das fibras é mais demorada, é mais lenta, então te sacia por mais tempo. Então, ao invés de tomar um pratão cheio de sopa de anholine, conseguindo um pouquinho menos, se sacia também igual. Viu? Não precisa deixar de comer os pratos que a gente tanto gosta. No programa de hoje, então, o anholine integral. Vamos começar preparando a massa? Vamos lá então. Vamos começar pela massa. Os ingredientes: 4 ovos, bater os 4 ovos. Nós vamos bater os 4 ovos e depois acrescentar as farinhas. Qual vai ser a diferença nesse anholine então? Nós vamos utilizar metade de farinha branca e metade da farinha integral. Mais ou menos 350 gramas de farinha integral. E 250, um pouquinho menos de farinha branca. E o melhor, como toda a massa, sovar bem. Quando tiver toda a farinha desmanchada nessa massa, não aparecer mais nada de farinha, já é o ponto para espichar. Por quanto tempo é preciso amassar? Até misturar bem. Depois não precisa esperar descansar nada. Então é só amassar, dar o pontinho dela e a gente já pode espichar e fazer um anholine. Muito bem, nossa massa já está pronta, então lembrando sempre, como não vai farinha, não vai fermento nessa massa, não precisa descansar. É amassar, deixar no ponto e a gente já pode abrir para fazer uma massinha do anholine. O ponto da massa é não grudar na mão, então a gente aperta, ela não fica grudando. Se ficar grudando, pôr um pouquinho mais de farinha integral de preferência. Karen, eu vi que tu não colocaste nos ingredientes da massa o sal. É verdade, Thaís. Na massa do anholine não vai nada de sal. Inclusive o sódio, o sal dos alimentos, é uma questão também que nós temos que levar muito em conta. Vamos ver hoje que na nossa sopa de anholine não vai ter caldo de galinha, né? Que é tão tradicional colocar pedacinho de carne e caldo de galinha. Porque o caldo de galinha, esses temperos prontos, tem muito sódio. E a hipertensão está muito alta também, então tem um grande índice de hipertensos no Caxias, né? No Brasil, na verdade, não só em Caxias. Então, a gente vai fazer substituições. E na massa não vai nada de sal. E no caldo, depois no recheio, vai ver outros temperos que vão substituir um pouco o sal também. É bem importante. Muito bem, então nossa massa já está espichada. Vamos para o nosso recheio. Como vai ser feito? Esse frango já está cozido, então ele foi cozido numa água sem sal, sem pele. Cozinhou o frango, reserva aquela água que foi cozido esse frango para fazer o caldo mais tarde. Depois cozido, tritura ele ou no processador ou no liquidificador. Temperos é bem a gosto da pessoa. Aqui nós vamos usar um pouquinho de salsa, cebolinha e manjerona.
Nós vamos pegar pão integral, 3 fatias e torrar e fazer a farinha de rosca para acrescentar no recheio. Mais fibra na nossa alimentação, no nosso anholinho. E por fim, o queijo ralado. Lembrando sempre que o queijo ralado, na maioria das vezes, quanto mais amarelo for o queijo, mais gordo e mais forte ele é. Então pegar, de repente, o queijinho mais clarinho, né? Pode ser até o próprio mussarela raladinho. O sal é no final por causa do gosto do queijo ralado. Então não colocar antes o sal por todos os ingredientes e por fim experimentar a questão do sal. Muito bem, nossa massa já está espichada, vamos então para o nosso recheio. A primeira parte já foi feita do recheio. Cozinhamos o frango na água, sem pele, sem sal. A questão dos temperos são bem opcionais, então vai do gosto de cada um. No nosso caso, nós vamos colocar salsa, cebolinha e manjerona. Depois, nós temos a farinha de pão torrada. Então, uma opção boa já é um queijo mussarela ralado, que encontramos nos mercados já, que fica mais leve. Para dar liga nesse recheio, vamos utilizar um pouquinho da água onde o frango foi cozido também. Tá bonita essa sopa. Vamos ver se o sabor também está bom. Delicioso nosso anholine integral. Olha, o mesmo sabor daquele feito pelas nossas avós. E não há diferença nenhuma entre a farinha branca e a farinha integral, hein? Recomendo. Tá aí a primeira receita do programa Coma Bem, Viva Melhor, um programa da Unimed. Receita simples, fácil, saborosa, que você pode fazer em casa. O programa Vida Saudável Unimed de hoje vai ficando por aqui. Obrigada pela sua audiência. Nos encontramos na próxima edição, sempre com um assunto novo. Até lá!